Graça e paz, amados, tudo bem? Paz do Senhor a todos vocês. E eu digo paz do Senhor a todos os amigos que estão me ouvindo agora, independente de sua fé, né? Mas a paz do Senhor é o que eu tenho de mais valioso dentro de mim. Então é isso que eu quero para você também, a paz do Senhor, que é o meu bem mais precioso, que é Jesus Cristo, né? Amém? Amigos, vamos começar então com os nossos devocionais. Aliás, vamos continuar, né? Esse já acho que já foi mais de 10 vídeos, não tenho certeza, mas vamos continuar então. Hoje vai ser sobre Romanos, capítulo 12, do versículo 1º ao 8º, tá bom? Não se esqueça de você em casa também estar lendo essa passagem, porque, como eu costumo dizer, Deus ele age de forma pessoal, de forma íntima com cada um. Então, talvez você lendo essa passagem, Deus vai te dar uma visão totalmente diferente. Vai te mostrar apontamentos diferentes. E daí você pode, inclusive, compartilhar comigo também, seja no pessoal, seja nos comentários. Mas o que a gente deve fazer é amar um ao outro e tentar transmitir esse amor de Deus cada vez mais, seja pelo ensinamento, seja pela exortação e daí por diante, não é verdade? Então vamos continuar. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 8º. Vou fazer a leitura aqui para vocês então. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para que todo mundo que está dentre vós não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, olha só que interessante, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, então, segundo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. Amém? Passagem incrível, né? E daí eu fiz uns apontamentos para que fique ainda mais fácil de colocarmos no nosso contexto humano, espiritual e daí por diante. Então, qual foi o primeiro apontamento? Nós somos o sacrifício vivo que agrada a Deus. Nossas atitudes agradam a Deus quando de acordo com a sua vontade. Comportamentos e até nossos pensamentos agradam a Deus quando de acordo com a vontade. Então isso é um sacrifício. Não devemos ir na onda, entre aspas, desse mundo. Devemos ter nossa mente transformada pelo poder, amor e graça de Jesus Cristo. Terceiro apontamento. Quando estivermos com nossa mente conectada com a de Deus, então entenderemos seu plano e entenderemos que é perfeito os planos de Deus. Essa transformação de mente, ela não ocorre do dia para a noite. O que ocorre do dia para a noite é a vontade de melhorar, é a vontade de se aperfeiçoar. Que tudo isso é um processo. O
O que vivemos é uma transformação progressiva, dia a dia buscando a Deus, buscando melhorar, buscando se arrepender. É o que eu sempre falo para vocês. Eu tenho vários erros, eu sou pecador também, eu tenho vários pontos que eu preciso melhorar. E como que eu vou combater isso? Deixando de pregar a palavra de Deus, deixando de fazer o que Deus já me mostrou que é correto, deixando de ensinar o que eu já aprendi? Não, eu vou fazer isso no caminho, conforme eu for me aperfeiçoando, conforme eu for me corrigindo e melhorando, eu vou passando isso, porque talvez um ponto que eu já melhorei, você não melhorou ainda, por exemplo, e daí eu posso passar isso para você e te ajudar a caminhar comigo. Da mesma forma que você, talvez com uma metodologia diferente, com um pensamento diferente, corrigiu algo na sua vida que eu ainda não corrigi na minha, então a gente tem que se ajudar. Membros que ajudam um ao outro no corpo de Cristo, amém? Então vamos lá, continuar. O método mais comum, digo isso porque Deus trata cada um de forma pessoal, de forma íntima, mas a regra é que nossa mente, ela é mudada com oração, leitura da palavra de Deus e reflexão, pela adoração a Deus, pela meditação do que Deus já fez, por obra do Espírito Santo e pelo arrependimento. São etapas que, se a gente começar a colocar no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, a gente consegue se aperfeiçoando e a gente consegue ir melhorando aonde a gente quer melhorar. É um passo, é que nem você praticar um esporte, né? Você começa num ritmo e você vai aumentando, e daqui a pouco você já tem que fazer modificação em dieta, você já tem que fazer modificação em sono e daí por diante. Então é um processo, não é verdade? Isso não é fácil, mas tudo que é fácil nessa vida traz prejuízo, né? Aí eu trouxe uns exemplos aqui, isso foi os que vieram à mente de forma mais simples, mas tem vários, né? Por exemplo, fazer dieta é fácil? Não é fácil. Mais fácil é a gente comer tudo que a gente vê pela frente, não é verdade? Doce, salgado, refrigerante, tudo. Tudo que faz mal para o nosso corpo. É bem mais fácil da gente fazer. A gente já tem essa inclinação, essa tendência. E o que é difícil fazer? Dieta. E a dieta, ela traz benefício ou malefício? Benefício. Então, o que é difícil traz coisas que são boas pra gente. Isso não só na parte física, mas espiritual também. E é só um exemplo, né? Ir para a academia é fácil? Você ir lá, você dedicar 1 hora, 2 horas do seu dia para você causar microlesões na sua musculatura, para você ficar horas correndo, acelerando o metabolismo, lutando contra o que o corpo quer. É fácil? Não é, mas traz benefício. Da mesma forma que você ficar no sofá assistindo Netflix, comendo o dia inteiro, é extremamente fácil. Mas o que traz? É benefício ou malefício? E trabalhar é fácil? Também não é fácil trabalhar. Levantar cedo, fazer aquela mesma rotina, lidar com problema. Quem é advogado então sabe como é, só lida com problema. Não é fácil, mas a gente tem uma recompensa, né? A gente tem um salário por isso. Então não é fácil, mas é bom, vale a pena. Na verdade, era mais fácil não trabalhar, mas traz prejuízo. Estudar horas por dia é fácil? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, era meia hora, eu já não aguentava mais. Mas isso foi progredindo, 1 hora, depois 2 horas, 3 horas, e daí vai progredindo os estudos, você consegue. Mas é fácil? Não é fácil. Fácil seria ficar jogando videogame, fácil seria ficar navegando nas redes sociais o dia inteiro, aí seria fácil. Mas o que é que traz benefício? É o fácil ou é o difícil? Então, em tudo na vida é assim, inclusive na vida espiritual. Então, tudo aquilo que nos faz bem não é fácil. Então, essa vida de buscar a Deus também deve estar em nossa agenda, né? Até porque tudo passa, tudo voltará para a terra, menos o nosso espírito. Então, o nosso espírito é o único que é eterno, o único que a gente devia estar se preocupando mais, se dedicando mais ao espírito. Porque o meu trabalho eu vou perder, a minha juventude eu vou perder, o meu corpo eu vou perder, tudo que eu conquistei de forma intelectual eu vou perder. A única coisa que eu não vou perder é a minha alma. Então, deveria ser o número 1 da nossa agenda, né? Eu não tinha o costume de fazer isso, mas eu passei a fazer, colocar na minha agenda lá estudos, trabalho. Aliás, eu colocava estudos, trabalho,
colocava todos os afazeres, processo tal, e daí por diante, e colocava o devocional no final. Mas acontece que muitas coisas da nossa agenda acabam sendo frustradas no dia a dia. E o que estava por último era o que acabava deixando de ser feito. Hoje eu já coloco ele em primeiro lugar, devocional, e depois as outras coisas. E é incrível como que Deus abre as portas e capacita a gente para vencer o dia depois que a gente coloca o devocional pela manhã. Então faça isso que é incrível. Mas vamos continuar. Deus nos adverte também para que não queiramos aparecer mais do que somos. Pois em verdade, somos todos iguais. É um absurdo. Vocês já devem ter presenciado isso, mas é um absurdo nos dias de hoje, um doutor, por exemplo, achar que é mais do que um pedreiro, que fez a sua casa e que ele está abaixo dessa casa. Então, assim, cada um tem sua função, cada um tem sua importância e ninguém é melhor do que ninguém. É o que Deus diz aqui. Somos membros, e membros um para servir o outro e para compor o corpo de Cristo. Então ninguém é mais do que ninguém. Nem o pedreiro é mais do que um médico, e nem o médico é mais do que um pedreiro, por exemplo. Da mesma forma que na igreja, né, eu falei de uma questão social do dia a dia, por exemplo, o médico, o pedreiro, o advogado, o gari, a cozinheira, a dentista, nenhum é melhor do que o outro. São todos membros desse corpo, seja na sociedade ou seja no corpo de Cristo, e nós temos o mesmo valor, nenhum vive melhor sem o outro. Enfim, então assim, agora vamos trazer outro exemplo para dentro da igreja, né? Da mesma forma que na igreja, quem fala não é melhor do que aquele que limpa o chão, por exemplo, que limpa os bancos e daí por diante. Normalmente a gente ouve as pessoas dizerem que padre maravilhoso, usado por Deus, que pastor maravilhoso, usado por Deus. Mas já parou para pensar que a gente esquece que aquele templo, que normalmente é enorme, cheio de detalhes, foi limpo por alguém? Que alguém perdeu tempo enorme ali para limpar aquele local? E normalmente isso é feito de graça. Com isso, meus amados, eu não quero dizer que... Eu quero dizer, aliás, que todos, independente da posição dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro do trabalho, quando fazemos para Deus, nós não somos mais e nem menos do que ninguém. Tá? Nós somos perfeitos quando estamos unidos, formando o corpo de Cristo. Cada um tem sua função. Todos nós somos membros, né? Quando nós nos unimos, então, por amor, fazemos o corpo de Cristo. Tem que sempre deixar isso convicto, certo? Temos que entender que todos nós, membros do corpo de Cristo, somos essenciais para a obra perfeita. A cabeça não é mais do que o pescoço. A cabeça, aliás, não é nada sem o pescoço, por exemplo. Então temos que ter essa visão e essa mente ampliada para que a gente possa observar esses detalhes, né? Não só ver o que está em evidência, mas ver tudo aquilo que prepara a pregação, que prepara um profissional e daí por diante. Não é verdade? O profissional vai trabalhar, muitas vezes trabalha 24 horas por dia, mas quem faz a comida dele, por exemplo? Quem lava as roupas dele? Quem passa a roupa dele? Você vê ele bonito, mas quem que faz aquilo dali, por trás daquilo dali? Muitas vezes tem um empregado, tem a empregada, tem a faxineira, né? E daí por diante. O pastor, ele está lá no púlpito, né? É uma pregação maravilhosa, passando a mensagem de Deus. Mas o templo está limpinho, está cheiroso, está bonito. Quem faz isso? Tem tudo isso em volta. E ninguém é mais que ninguém, mas todos, como membros de um corpo, formamos uma unidade perfeita. Eu tenho um dom. Você tem um dom para servir a Deus. Todos nós temos um dom. É difícil a gente entender e compreender e encontrar o propósito e esse dom. É difícil às vezes, mas todos nós temos um. Eu tenho um dom e você também tem um dom para servir a Deus. De alguma forma, não interessa qual forma, mas um dom você tem para servir a Deus. E servir a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem o dom para servir a Deus acima de tudo e para servir também o seu irmão, né? Os membros que sirvam uns aos outros. Os meus braços, por exemplo, lavam as minhas pernas. As minhas pernas caminham com os meus braços, daí por diante. Então, eu acho que ficou fácil de entender, né? Usando essas metáforas. Então, hoje, eu quero convidar você. A gente já aprendeu que o que é fácil não traz vantagem. O que é difícil, o que é sacrifício traz vantagem. Então tenta, né, fazer aquele passo a passo que eu passei para vocês, que eu até anotei aqui. Cadê? Aqui. Tenta fazer uma oração, independente do tempo que você vai levar, mas tenta fazer uma sincera. Ah, mas eu não estou com vontade. A gente não vai sentir vontade de fazer aquilo que é difícil, aquilo que traz resultado. A gente vai ter vontade de fazer aquilo que é fácil, mas leva a gente à desgraça, infelizmente. Então, mesmo sem estar com muita vontade, submeta-se a Deus, isso é sacrifício. Ajoelha e ora para Ele, pede até mesmo para que Ele te dê essa vontade, para que o Espírito Santo te mova nesse sentido, se você não tem. Tá? Vamos tentar ler esse texto que eu te passei, Romanos 12, do 1 ao 8. Leia ele, fala para mim o que Deus falou com você nesse texto. Vamos adorar a Deus, adora Ele, engrandece a Ele, medita na palavra que você for ler, e a obra do Espírito Santo ela vai acontecer em você, tá? E basta você declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrepender e as coisas vão dar certo, você vai conseguir caminhar nessa fé. O vídeo já está se alongando, né? Já está ficando um pouco grande, então vamos orar hoje para que Deus nos mostre nossos dons, para que possamos servi-lo com excelência, para que Ele tire de nós toda a soberba, para que possamos reconhecer todo o trabalho e todo membro. E aquele que é um membro que se acha inferior, que entenda que tem o mesmo valor, que o pé tem o mesmo valor que a cabeça, que o braço tem o mesmo valor do que a perna, e daí por diante. Você é valioso para Deus e para a sociedade. E aquele que é cabeça, entenda que quem sustenta ele é o pescoço, é o tronco e daí por diante. Né? Não seja soberbo, que Deus odeia o soberbo e Deus ama o humilde. Amém? Então é isso que eu tenho para passar para vocês no devocional de hoje. Que Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Demonstre seus dons, dê dons para vocês e que vocês orem por mim, tá? E não se esqueçam que eu vou orar por vocês. Assim que eu vejo o nome de vocês, assim que eu vejo a mensagem de vocês, eu sempre estou orando por vocês. A minha oração não é mais especial do que a sua. Mas se eu orar por você e você orar por mim, sempre tem milagre, sempre tem Deus no meio disso daí. Né? Porque a gente está demonstrando, primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas, porque estamos reconhecendo que Ele pode fazer na nossa vida. E Ele pode fazer na sua e na minha vida. Então, quando nós oramos um pelo outro, isso é demonstrado. Em segundo lugar, demonstramos também o amor ao próximo. Né? Mostramos que sentimos pelas dificuldades do próximo e que queremos a melhora. Então, que oremos um pelos outros, na paz, na santidade, na graça e no amor de Jesus Cristo. Amém?